2 Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o machado. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Nós temos falado sobre a providência de Deus. Cremos num Deus provedor, um Deus que tem todas as coisas sob controle. E nós vimos que Deus, através de exemplos como Naamã, Geazi e agora de um discípulo, demonstra que Ele conhece cada uma das circunstâncias, cada uma das situações. O fato de hoje é um fato tão simples, é um machado que cai na água e esse machado vai flutuar, ou o ferro do machado vai flutuar, né? O que isso tem a ver com o propósito de Deus? E é isso que nós vamos estudar um pouquinho nessa noite. Nós falamos a respeito do exemplo de Naamã. Naamã ganha um ministério. Naamã era um homem ímpio, um homem que a gente nunca imaginaria ser um homem de Deus, um homem que tinha grande responsabilidade, reconhecimento, um homem mau, um homem leproso, mas Deus, coube a Deus de forma especial, como nós estudamos, fazer com que ele fosse até o povo de Deus, fosse curado da sua lepra e assim testemunhasse do poder de Deus. Vimos o exemplo do Geazi. Geazi tem o seu ministério revogado. Geazi era o moço de Eliseu, alguém que estava ali próximo de um homem de Deus, trabalhava, servia a Deus. Mas nós vimos que a mesma circunstância que levou Naamã a ser curado, a ser abençoado, levou a Geazi a mostrar quem ele realmente era. Ganancioso por dinheiro, ele vai e pede uma oferta indevidamente, e assim ele é desmascarado e ele fica leproso. Na sequência nós vamos ver hoje o exemplo de um discípulo que tem o seu ministério restaurado, um discípulo que está ali firme diante de Deus. Eu acredito que esse exemplo é um dos mais próximos de nós. A maioria de nós aqui não é alguém ímpio que tem que voltar para Deus, não é alguém cristão que está na igreja, mas que está perdendo o seu ministério, mas um discípulo que está andando com Deus e precisa dessa mão, dessa ajuda, desse apoio, e aí na caminhada ser abençoado. Vamos tentar entender um pouquinho melhor essa história. Eu acredito que ela é tão curtinha, mas tem detalhes que talvez a gente não enxergue assim, sem estudar um pouquinho mais. Eliseu era um pregador. Momento em que ele fazia suas profecias, ele pregava também, ele foi usado por Deus no ministério da cura. Mas além disso, ele era, vamos dizer assim, um professor. Existiam escolas de profetas. Não adiantava apenas ele ser o pregador e depois ele ficaria velho e morreria. Eles tinham naquela época já pessoas que estudavam, que se dedicavam para aprender, para servir a Deus. E a gente olha esse texto e a gente vê que ele é uma sequência. Nós começamos a estudar no capítulo 5, certo? O capítulo 6 é uma sequência do capítulo 4.
Se você voltar aí uma página da sua Bíblia, no capítulo 4, lá pelo verso 38, começa a falar dos profetas. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço. Então aqui é uma história, contando que ele estava lá com os profetas, provavelmente da mesma forma, ensinando junto com eles, e havia muita fome. E aqui acontece um milagre. Lembra dessa história da morte na panela? O Eliseu mandou que colocasse uma panela lá no fogo, e alguém saiu para pegar a comida, só que essa pessoa pegou uma tal de colossíntidas, que era uma coisa venenosa. Quando eles começaram a comer, alguém se tocou e falou: olha, morte na panela, para tudo. E o texto, curiosamente, diz que Eliseu mandou trazer farinha e deitou na panela. E aí disse: agora você pode tirar e comer. Hein? Come? Que coragem, não? Nossa. Mas foi um milagre, porque o que essa farinha poderia fazer com que um veneno desaparecesse ali? E eles se alimentaram, eles precisavam comer. A sequência também fala de fome. Capítulo 4 ainda, 42. Veio um homem de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Costumo dizer que essa aqui é a primeira multiplicação dos pães. O que esse homem vai dizer? Mas como vamos alimentar 100 homens com apenas 20 pães? E o profeta diz: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. E o versículo 44 diz que comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então você vê, homens de Deus estavam ali passando necessidade de comida. E aí tem o exemplo de Naamã, capítulo 5. No capítulo 5, 28, tem o exemplo de Geazi. E no capítulo 6 é como se continuasse a partir daí. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Ou seja, a escola estava pequena, a gente precisa ampliar. E o que faz? Vamos pedir um orçamento? Não. Aqui no caso, eles mesmos eram responsáveis por fazer o trabalho. Os discípulos iam colocar a mão na massa. Aparentemente, Eliseu, no primeiro momento, não iria, né? Ele diz aqui: vocês devem ir lá até o Jordão e cada um lá construa o lugar em que habitaremos. Mas uma das pessoas disse: serve-te de ires com os teus servos? Ou seja, Eliseu, vai com a gente. Vamos todos. Então, naquela época, eles eram os próprios pedreiros, eles precisavam se juntar ali para o trabalho. Como não havia ferramenta para todo mundo, um deles, pelo menos, que foi contado aqui, né, tomou um machado emprestado e foi todo mundo para lá. A história desse machado: aconteceu-se então que um deles estava lá derrubando um tronco e o machado caiu na água. Na verdade, a gente entende que foi o ferro do machado, né? Soltou o ferro do cabo. Provavelmente não tinha lojas boas como hoje. Aliás, eu não sei se hoje os machados são melhores do que os de antigamente, mas naquela época o machado parece que não era muito bom, não. Eu achei curioso que Moisés fez até uma lei especial para que, se o machado soltasse, o ferro soltasse do machado. Está lá em Deuteronômio 19, 4 e 5. O versículo 5 diz assim: assim
Aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro se soltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Então olha que complicado, né? Não é nem cair na água. Aqui é se o machado soltasse e matasse o companheiro. Estava dizendo que ele não seria culpado, ou seja, que ele não morreria por isso. Ele tinha que ir para uma cidade de refúgio lá para evitar vingança. Ele seria poupado. Então, provavelmente, esses machados não eram tão bons assim. O que aconteceu então? Caiu e ele gritou: ai, meu Senhor! O motivo do grito aqui está bem explicadinho. Porque era emprestado. Você perder uma coisa sua é complicado, né? Você perder uma coisa emprestada é mais complicado ainda. E ainda mais quando você não tem dinheiro para pagar. Provavelmente esses discípulos estavam passando até fome, eles não tinham condição. E aí ele fica assim, assustado. O que fazer numa hora dessa? Como reagir? Uma outra questão, que ele não teria como trabalhar, ficaria um trabalhador a menos ali naquele momento. No mesmo momento ele falou então: ai, meu Senhor, ou seja, ele apela para Eliseu. O que Eliseu perguntou? Aonde caiu? Onde caiu? Nós já vimos que o Rio Jordão não é muito limpo, né? Tanto que nós vimos na semana passada, Naamã não queria nem tomar o banho lá, os banhozinhos lá no Rio Jordão. Então não dava para enxergar o fundo lá. Aonde caiu? O profeta não pescou, mas jogou um pedaço de pau na água, no lugar onde o ferro havia afundado. O discípulo, ele sabia exatamente o lugar. Ele falou: olha, caiu ali, naquele cantinho, naquele lugar. Eu vi caindo e afundando, não fiz nada. Eu entendo aqui que a situação é mais ou menos assim. Sabe quando tem uma coisa numa piscina e você pega uma varinha e fica pescando assim? Eu entendo que esse pau ele colocou na água e o machado, o que aconteceu? O ferro flutuou a ponto de você conseguir pegar com essa tábua e trazer de volta. Não daria para enfiar. O ferro flutuou. Aí está o milagre extraordinário. Algo impossível de acontecer. Se você for analisar, conforme as leis aí, né, da física, não há como esse ferro flutuar. Ele é mais pesado, mas isso aconteceu. Foi um milagre de Deus, foi um milagre poderoso. Estranho, diferente, incomum. Deus usa o que quer, da forma que quer. O machado poderia aparecer montado do outro lado, seja o que for, mas foi assim que aconteceu. O que a gente pode aprender com esse texto, irmãos? Lembra no início? Deus é governador. Deus chamou Naamã e lhe deu um ministério. Deus retirou o ministério de Geazi. E Deus sustentou um discípulo em seu ministério. O que nós aprendemos desse texto é que Deus sustentou um discípulo em seu ministério. Um ponto: mesmo trabalhando para o Senhor, podemos passar por dificuldades e imprevistos. Você quer ser discípulo do Senhor? Não pense que as coisas vão ser só fáceis. Às vezes são mais difíceis. Falei que eles tinham dificuldades financeiras, passaram fome, e aqui queriam estudar a palavra e estavam num lugar apertado que não dava para todo mundo. Vamos ampliar essa faculdade? Vamos, mas vamos lá todo mundo lá pescar, né? Cortar madeira e nós vamos construir. Às vezes a gente tem uma visão tão errada, né, das dificuldades, como se fosse algo assim, apenas ruim, como se a vida mais simples fosse algo, como se fosse algo triste para nós. E você pode ver essas pessoas abençoadas por Deus. Eles não tinham como comprar comida
Deus operava milagres, como multiplicação de pães, como uma comida envenenada, que de repente sai o veneno. Eles não tinham lugar para estudar, Deus providenciava meios para que eles pudessem fazer com que aquele lugar fosse maior, e até um milagre como esse. Dificuldades financeiras, dificuldades de alimento, dificuldades de um lugar para estudar a palavra, e dificuldade até com essa perda desse ferro aí. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre missões, sobre Simonton, e uma das partes que é bem lembrada sobre Simonton é quando ele vinha para o Brasil e as pessoas começaram a falar para ele: o que você vai fazer para lá? Um homem de uma classe alta, vinha para o Brasil, naquela época, hoje até que dá, né? Naquela época, só tinha malária, escravidão, assassinato. E o que ele disse? O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Não é onde não tem dificuldade. É realizando a vontade de Deus. O melhor lugar que eu tenho para estar é fazendo a vontade de Deus. O importante é o ministério ser cumprido. O discípulo poderia te dizer: não vou. Vamos lá vocês. A minha habilidade é estudar as Escrituras e pregar. Eu não sei cortar madeira. Não devia saber mesmo, né? Porque não deu muito certo. O discípulo poderia dizer muitas coisas. Quantas desculpas nós damos como discípulo, não, irmãos? Não posso fazer isso. Não vou nem falar de não vou na igreja, né? Mas quando a gente podia falar de não vou na igreja. Não posso fazer isso. Cada um de nós tem que ser o nosso termômetro, para a gente ver se a gente está dando realmente desculpa, em relação a qualquer coisa, para não servir a Deus. As dificuldades não nos impedem, então. Esse é um primeiro ponto da nossa aplicação. Segundo, o ministério exige cuidado e atenção. A dificuldade que ele estava enfrentando provavelmente foi culpa dele. Ele deveria ter revisado esse machado para ver se estava bem firme. Eu disse há pouco, né, que até havia uma lei a respeito de um machado que soltasse. É mais um motivo de ser precavido. Amarra esse machado, prende esse machado. Cuidado com o machado. Tem um texto sobre machado na Bíblia, só que fala sobre amolar o machado. Eclesiastes 10:10. Se o ferro está embotado e não se afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. O que esse texto quer dizer? Quando você tem um machado e ele não está muito amolado, afiado, o que vai acontecer? Você tem que redobrar a força, tem que bater mais forte. Se o machado está mais afiado, você vai bater menos vezes ou menos força, mais forte. Só que aí ele diz o seguinte: mas a sabedoria resolve com bom êxito. Qual é a outra forma de resolver esse problema, além de bater com mais força? Amolar o machado. Tem até algumas ilustrações que falam a respeito disso. Enquanto um lá está batendo, o outro nem está batendo nada, ela está só amolando o machado, Estou perdendo meu tempo? Não, estou amolando o machado. Aí depois duas machadadinhas lá, corta o negócio e o outro vai ficar batendo lá o dia inteiro. Ou seja, ele deveria ter prestado atenção, talvez não a questão de amolar o machado, mas a questão de fixar melhor o machado. No ministério, irmãos, nós temos que prestar atenção. O ministério exige cuidado. O que nós vamos fazer para Deus deve ser bem feito. E nós devemos ter cuidados. Primeiro, esse cuidado de fazer melhor, né? Tocar um violão desafinado, afina o violão.
Até achei interessante, domingo passado, eu olhei para o Maurício e falei: Maurício, parece que seu violão tá desafinado. Aí ele olhou assim: não, o piano que está desafinado, né? Eu falei: então vamos parar essa conversa, porque o violão dá até para afinar, né? Mas o piano era mais difícil naquele momento, né? É melhor que esteja bem afinado. Os cuidados, além da habilidade, precisamos dessas melhores ferramentas. Alguns serviços sem uma ferramenta certa você não faz. Tem empresas que constroem aparelhos que só a empresa tem uma ferramenta que abre o aparelho. Até um chinês fazia uma ferramenta que abre também, né? Sem a ferramenta certa você não faz, você não realiza o trabalho. Pode ter a melhor ferramenta, mas você tem que ter precaução, tem que ter cuidado. Ter cuidado. É assim o ministério que Deus nos dá. Nós temos que ter esse tipo de cuidado. Terceiro, no momento da aflição, o discípulo clamou para o profeta. Ele poderia ter se escondido, ele poderia ter ficado quietinho lá, ué, meu machado sumiu, né? O que aconteceu? Mas ele deu um grito: ai meu Deus! Todo mundo ficou sabendo. O seu grito foi uma exposição de incapacidade, de necessidade. E ele dá esse grito. E o profeta diz o quê? Aonde caiu? Eu achei curioso aqui uma questão que a gente pode aplicar nesse onde caiu, para que a gente possa andar e seguir em frente. A gente tem que lembrar onde que nós caímos. Consertar o erro, a Bíblia fala, né? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te. E foi exatamente o que aconteceu. Onde caiu? Foi ali. Ali que o machado flutuou, ali que ele reergueu, caiu, mas levantou. E ali ele poderia prosseguir. É importante saber o que aconteceu, onde aconteceu e seguir. E aí entra no nosso ponto 4. O Senhor pode recuperar aquilo que perdemos e nos colocar de volta ao trabalho. O machado flutuou. Ele estendeu a mão e o pegou. O verdadeiro discípulo não se importa com as dificuldades, ele segue, ele trabalha apesar das dificuldades. O discípulo deve ter precaução, cuidado no ministério. O discípulo deve reconhecer o seu erro, ou no momento da aflição, clamar a Deus. Mas a gente vê, as academias estão abrindo, os bares estão abrindo, as coisas estão abrindo, tudo está abrindo, a igreja tem que ficar fechada. Então eu acho que a gente tem que ir voltando aos poucos. E tem que seguir. Porque a gente no começo pensava, daqui 2 meses tudo passa. Eu até antecipei as minhas férias, porque em julho já vai ter voltado tudo, e então como que eu vou tirar férias? Talvez julho do outro ano possa ter voltado tudo. Não sabemos, irmãos. A máscara? Não sabemos. Vacina? E se não tiver vacina? Nós vamos ficar esperando 5, 6, 10 anos? Então o discípulo vai seguir, irmãos. Nós temos que seguir pregando a palavra. Nós temos que seguir. Conversar com as pessoas, seja com distanciamento, com máscara, nós temos que continuar. Porque se a gente for evangelizar só pela internet, só pelos vídeos, eu acredito que a gente está limitando demais a palavra de Deus. É abençoador tudo isso que acontece, live, vídeo, tudo isso que tem sido feito. Mas se a gente não tiver essa união aqui, é difícil demais, irmãos, ficar sem estar junto com vocês pessoalmente. E a gente pode, e tem esse desejo, né? Para que a igreja possa aos poucos ir voltando. Eu sei que hoje é um dia atípico, está muito frio, né, Zenas? O Zenas está tremendo ali as pernas lá na porta ali. É um dia diferente, mas se Deus quiser, né? Nós já temos voltado aos poucos, tem dia que tem bastante gente na igreja, e assim as fases vão seguindo, e a gente tem que voltar aos trabalhos, servir a Deus,
ser uma igreja disposta, aberta para as pessoas. Deus age conforme o seu propósito. Na vida de Naamã, ele ganhou um ministério. Na vida de Geazi, ele perdeu um ministério. E o discípulo tem o seu ministério restaurado. Ele deu um tropeção ali, né? Mas ele teve o seu ministério restaurado. Deus...